Olá! Começa agora mais um programa Prova Viva, um programa que traz exemplos daquilo que só o poder transformador de Deus pode fazer. No programa de hoje, eu tenho o privilégio de receber o pastor Anderson Luiz, mas ele não é só pastor, ele também é cantor, compositor, instrumentista e produtor musical. E como ele se converteu, nós vamos saber disso, através de uma cura instantânea de Deus em sua vida. Pastor Anderson, muito obrigada pela sua presença, por estar aqui conosco, por poder compartilhar um pouco da sua história, que a gente sempre crê que essa participação e esse compartilhamento pode ajudar pessoas, é por isso que estamos aqui. Muito obrigada pela sua vinda. Eu que agradeço, Adriane, é um prazer estar aqui com vocês e poder realmente compartilhar, né, do que Deus pode fazer nas nossas vidas através do seu poder. Amém. O senhor sempre foi músico? Eu acho que eu sou desde o ventre da minha mãe, né? Já cantava lá na barriga dela? Já cantava lá dentro, com certeza. Uhum. Mas em qual instrumento especial o senhor iniciou a carreira de música? O mais popular de todos, né? O violão, né? Uhum. Depois eu passei para guitarra, contrabaixo, teclado, né? A gente arranha um pouquinho de cada coisa. Uhum. Isso veio desde criança ou já foi mais com mais idade que tomou gosto, assim, por tocar um instrumento? Desde criança. Eu já tinha um interesse e aquela fascinação pela música e pelos instrumentos musicais. Uhum. E a sua conversão se deu em função desse estilo de vida, de tocar, de estar... Você tocava à noite antes da sua conversão, né? Isso. Era em bares? Como é que eram os locais que Todo você... tipo de ambiente que você imaginar. Uhum. Músicas em que estilo? Tinha um estilo próprio, MPB, samba, tinha um estilo próprio? Na verdade, a gente passa por vários ciclos, né? Então teve uma época que eu fazia banda de baile, então tocava todos os estilos. Uhum. Depois sertanejo, o pop, o MPB, né? Assim, o músico tem que estar preparado para tudo, né? Uhum. Músico profissional, no caso, né? Sim. Chegou a estudar especificamente uma escola de música ou é dom que Deus deu mesmo? É o dom e também o estudo, né? Uhum. Porque o profissional, ele é necessário que ele tenha uma credencial de músico, né? Que é da Ordem dos Músicos do Brasil. E foi onde eu fiz um curso e me formei, fiz a prova, né? Para ser músico profissional. Uhum. Mas aí a sua conversão foi a partir da forma de ser músico, por ser músico? Como é que foi a sua conversão ao Senhor? Com certeza a música foi algo de muito importante, né? Eu me lembro que eu fui convidado para cantar numa igreja e eu nunca tinha feito isso, né? Cantar na igreja. E eu comentei com a pessoa que me fez o convite, falando, olha, mas eu nunca cantei na igreja, nunca cantei música nenhuma, né? Na igreja. Ah, não, você vê uma música e vai lá fazer uma participação com a gente. E eu lembrei daquela música, uma música muito antiga, né? Aquela Eu Navegarei, muito conhecida entre os cristãos, tanto católicos, né? Como evangélicos, né? Uhum. E eu cantei essa música nesse dia, no templo de uma igreja evangélica. E ali foi uma experiência assim que eu nunca tinha passado na minha vida. Eu me lembro que no momento que eu estava cantando, eu chorava muito e não entendia por quê. E lágrimas brotavam dos meus olhos, né? E eu sentia, uma sensação assim muito forte, muito diferente, que eu nunca tinha sentido. E eu estava com os olhos fechados. Quando eu abri meus olhos, quando eu olhei ali para o povo, né, a congregação, eu vi pessoas que estavam caídas no chão, pessoas que estavam tremendo, outras pessoas estavam falando uma língua que na época para mim eu não entendia, né, mas a língua estranha. E eu ali não entendendo nada, né? Só sei que naquele momento o poder de Deus foi impactante e dali para frente a minha vida foi outra, mudou completamente. Interessante que Deus usa, né, aquilo que Ele já te deu de dom, que não estava sendo usado, né, para poder louvá-lo, e de repente Ele usa um instrumento que é o louvor para poder impactar e mexer. Sabia o lado que você escutava, né? Deus sabia o lado que você escutava, que era a música, e usou uma música para te impactar. Com certeza, Deus me deu esse talento para a música e o plano dele é que eu use para servi-lo, para louvá-lo, né? Uhum. Foi isso que aconteceu nesse dia, foi algo tremendo, impactante, que no momento eu não entendi nada.
mas à medida da caminhada cristã, que a gente vai aprendendo, né? Aí eu fui entendendo o que tinha acontecido naquele dia. E o que tinha acontecido naquele dia? Na sua percepção, hoje, que você entende? Naquele dia foi um derramar de Deus, né? Porque a minha atitude de ter aceitado aquele convite, de fazer algo para o Senhor, gerou algo tremendo naquele lugar, principalmente naquele dia, na minha vida. Mas não somente na minha vida, mas na vida dos demais que ali estavam. E eu percebi que este era o plano de Deus para a minha vida, usar esse talento para isso. E houve alguma mudança de comportamento? Porque então, para quem cantava em bailes, em bares, e de repente é impactado com um louvor que sai da sua boca, né, que você fica cheio da presença do Senhor, e você então entende o chamado do Senhor, qual foi o seu próximo passo a partir daí? Pois é, foi onde eu comecei a entender, porque a importância da música e dos talentos que Deus nos dá, né? Até então eu usava isso para o meu sustento de maneira profissional, mas a partir desse momento eu vi que tinha algo mais. Que através disso Deus poderia me usar para edificar vidas, né? E de lá até agora, através desse talento, tantas pessoas que eu já vi o testemunho, que foram salvas, que se converteram, que entregaram sua vida para Jesus, tantas pessoas nos trabalhos que a gente tem realizado, que foram curadas, sabe? Então, foi essa mudança que aconteceu na minha vida. Enquanto músico, e enquanto um músico que tinha um percurso para uma sociedade, cantava para uma sociedade, e depois você começou a cantar para o Senhor e adorar através do instrumento e através do louvor. Existe diferença na postura do cantor? Com certeza. Porque no meio profissional, na música, vamos chamar de não cristã, não evangélica. Secular? A música secular, né? O cantor, ele é considerado apenas um cantor. Agora, no meio, na presença do Senhor, né? A pessoa como cristã, ela é mais do que um cantor. É também um cantor. Mas além disso, ele é um ministro, ele é um adorador, é uma pessoa que traz a presença de Deus, que Deus usa para trazer a presença, né? Até a congregação e assim ministrar para o povo. Ou seja, é muito mais do que um simples cantor. E às vezes a gente depara com pessoas que cantam e acham que realmente são muita coisa. Falei, eu sou muita coisa porque eu canto. Falei, você não conheceu a metade do que Deus ainda pode te usar, né? Usar esse instrumento, esse talento todo para poder fazer algo mais. E como louvor liberta, a sua experiência também nesse percurso foi de ver curas e milagres através de todo o seu caminhar. Como é que foram essas curas? Como é que te impactou toda essa mudança na vida das pessoas aos seus olhos, ali, debaixo dos seus olhos? Olha, eu digo que uma das maiores recompensas do cristão, da pessoa que teme a Deus, serve a Ele e está no ministério, é você ouvir um testemunho, por exemplo, de uma pessoa que adquiriu o meu CD, ela deu de presente para uma outra pessoa que era incrédula, que não acreditava em Deus, mas não andava com Deus, né? Que é diferente. E essa pessoa chegar e contar o testemunho, que ouvindo as canções que estavam ali naquele CD, Deus falou com ela, o Espírito Santo entrou na vida da pessoa e ela se converteu e entregou a vida para Jesus. Então esse é um dos maiores testemunhos que a gente pode ver, o testemunho da salvação. E também de curas, né? Nos trabalhos que a gente realiza, tanto levando a palavra e também ministrando, né, o louvor, pessoas serem curadas naquele ambiente de adoração, né? Porque naquele ambiente é um ambiente onde Deus habita no meio dos louvores, né? Então pessoas sendo curadas também. Eu pude presenciar muitos testemunhos assim. E o milagre na sua própria vida, em que Deus te curou dessa fratura nos seus pés? Como é que foi essa sensação de perceber um Deus tão poderoso e que pode, inclusive, e muito mais do que isso, fazer pela sua vida? Algo tremendo e maravilhoso, gente. Eu me lembro que eu estava descendo uma escada carregando uns equipamentos, né, equipamento pesado, e eu errei um degrau e eu passei uns 4 degraus para baixo, né, e quebrei os 2 pés nessa oportunidade aí.
Então me Ao levaram mesmo tempo, os dois ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, os dois pés. Uhum. E eu fui levado para o hospital e engessaram meus dois pés. Ali eu fiquei o quê? Quase 2 meses, né? Com os pés engessados. E o dia que chegou o dia de tirar o gesso, né? O médico me disse que eu teria que fazer uma cirurgia no meu pé, porque a recuperação não tinha sido perfeita, né? Ali a calcificação, né, do osso. Então eu me lembrei nessa época, né? Porque naquela época, namorada, hoje a minha esposa, ela que Deus usou bastante para começar esse processo de conversão na minha vida, porque ela sempre me convidava para ir na igreja e eu sempre me esquivava. Mas algumas oportunidades eu aceitava, né? Ir com ela à igreja, e ali eu ouvia bastante a palavra de Deus, os pastores pregando sobre cura, principalmente sobre cura. E nesse dia que o médico disse que eu teria que fazer uma cirurgia, eu lembrei da pregação de um desses pastores, dizendo que Jesus Cristo, ele tinha poder para curar. E me lembrando disso naquele momento, eu disse, olha, se Jesus tem poder para me curar, eu não vou fazer cirurgia nenhuma, não. Eu vou acreditar nesse poder e Jesus vai me curar então. Isso naquela inocência, né, de pessoa novo convertido, né, ali no primeiro amor, né? E foi justamente isso que aconteceu. No mesmo dia, eu procurei um outro médico em um outro hospital, foi realizado outros exames, outra radiografia, ela foi tirada, e o médico me deu a notícia que não era necessário eu fazer cirurgia nenhuma, porque meu pé não tinha nenhuma falha, conforme o outro médico do outro hospital tinha dito. Uhum. Isso foi no mesmo dia. Que maravilha, que experiência fantástica, hein? Foi no mesmo dia, não foi nem uma semana, nem um ano, foi no mesmo dia. Bom, a história está excelente, tenho certeza que você está gostando, porque conhecer do poder de Deus, todo mundo para escutar mesmo, mas nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com a história, a continuação da história do pastor Anderson e o que o Senhor ainda fez pela vida dele e o que nós já estamos ministrando que ainda vai fazer. Voltamos já.